A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Estamos na lição de número 5, que traz por título As Ordenanças para a Igreja. Se prepare, pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, viu? E lembrando que toda sexta-feira, às 9h05, estreia o nosso vídeo completo, videoaula e também dinâmica. E na sexta-feira, às 14 horas, estreia somente a nossa dinâmica separada, tá bom? Sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai estudar a lição número 5, na segunda-feira estreou a lição de número 6, pois a 5 estreou tem uma semana, tá bom? Para que você possa ter tempo para estudar a palavra do Senhor. Mas sim postamos vídeo, aula e dinâmica da revista dos pré-adolescentes na sexta-feira. Fica ligado conosco. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição número 5 dos pré-adolescentes, que traz por título As Ordenanças para a Igreja. Veja só, se você é professor, sabe muito bem que eu sempre recomendo que você inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com os seus alunos. Com relação à dinâmica, fique despreocupado, pois no final desse vídeo vou deixar sugestões, tá bom? E se você quiser dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog oficial, www.descomplicandoateologiaebd.com/blog. Assim terá acesso ao nosso blog e vários materiais, tá bom? E se prepare aí, viu? Em breve vamos postar no nosso blog subsídio teológico para facilitar o vosso entendimento. Agora vamos lá, né? Se você quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos com relação ao título. Por exemplo, quais são as ordenanças que a igreja tem? Qual a missão da igreja? Qual a função da igreja? Quando nós falamos a igreja, estamos falando de quem? Nós fazemos parte da igreja. Então, quando fala a missão da igreja, quer dizer que é nossa missão? Quem pode citar uma ordenança bíblica que nós precisamos cumprir conforme está escrito? Então é necessário você iniciar fazendo essas perguntas, esses questionários, para que os alunos possam pensar sobre o título. Pois nem todos os alunos têm revista, e tem alunos que têm a revista, mas não faz a leitura. Mas quando você faz algumas perguntas, você está colocando os alunos para estar pensando, falando. E é fundamental para que a sua aula seja dinâmica, tá bom? Então você tem essas duas opções. Inicia realizando a dinâmica. Caso não queira, pode iniciar fazendo perguntas. Mas quando eu falo fazer perguntas, é para que os alunos estejam respondendo e não você. Mas tem professor que faz a pergunta e ele mesmo quer responder. Assim não pode. Ouça a voz dos seus alunos, pergunte, questione, pergunta um, pergunta outro, pergunta se concorda, se discorda, por que concorda, pergunta também, manda dar outros exemplos, assim você deixa a aula mais dinâmica, tá ok? Após a participação dos seus alunos, chegou o momento de você apresentar agora o título com seus conhecimentos. Por exemplo, as ordenanças para a igreja. Veja só, a igreja foi fundada por Jesus Cristo de Nazaré. A igreja foi fundada por Jesus. Então, todo ensinamento, toda ordenança, toda ordem que Cristo Jesus nos deu, nós precisamos realizar. Da mesma forma também os apóstolos. Aquilo que os apóstolos de Jesus ensinaram às igrejas, nós precisamos também cumprir a palavra. Então, preste atenção. Tudo aquilo que foi dito por Jesus, tudo aquilo que foi dito pelos apóstolos, nós precisamos cumprir com a vontade do Senhor. É por isso que nós seguimos as doutrinas dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos aprenderam com Jesus. Até porque quem aprende com Jesus pode ensinar. Você concorda? Deixa aqui um brado de glória, viu? Vamos agora para o nosso texto principal, ou a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 29. Recomendo fazer uma leitura coletiva com seus alunos com relação à leitura bíblica oficial, tá bom? Com relação à revista, não. É necessário você estudar a revista em casa, os alunos estudarem a revista em casa. Quando chega o momento da sua aula, é o momento de você explicar. Professor da EBD não pode passar a aula toda lendo a revista. É necessário você explicar os pontos importantes, tá ok? Vamos para a nossa leitura devocional, olha. Poucos professores valorizam a leitura devocional de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Mas é necessário você valorizar, incentivar, motivar os alunos a fazer essa leitura. Por isso, lá no meu Instagram, Pastor Giovanni Santos,
E no Instagram também do canal, Descomplicando.teologia, todos os dias eu estou postando um cartaz bem bonito e organizado de todas as classes, para que você possa pegar e enviar para os seus alunos. E pode fazer uma pergunta: quem pode me explicar? Quem entender esse texto? Quem explicar primeiro vai ganhar um chocolate na próxima aula. Tudo isso, irmãos, é para motivar, incentivar a participação dos seus alunos, tá bom? Então, se você quiser receber algum subsídio teológico, é só me seguir lá no Instagram, Pastor Giovanni Santos, e no canal também tem Instagram, viu? Descomplicando.teologia. Você vai ter acesso ao seguinte, um cartaz bonito, vai ter acesso também a um vídeo chamado que é sensacional, e o nosso despertador. Eita glória! É bênção pura, viu? Pode ficar tranquilo, é tudo gratuito, tá ok? Agora vamos para o nosso versículo de destaque, onde a Bíblia Sagrada diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Para você ver, esse versículo daqui, nós temos duas ordenanças. Primeira ordenança, que nós devemos ir pregar. É missão da igreja, é dever da igreja, é ordenança dada por Cristo, que nós precisamos pregar a palavra de Cristo, precisamos pregar o evangelho. Assim também como batizar todos aqueles que creem em seu nome. Então, duas ordenanças, pregar e batizar. Pergunta a você, você já é batizado? Por que você não é batizado ainda? Você, enquanto professor, está incentivando, ensinando o batismo para os seus alunos, se faz necessário, pois é ordenança bíblica. Não é desejo não, viu? Não é vontade não, é mandamento. E mandamento se cumpre em nome de Jesus. Vá se batizar. Vamos agora para a nossa introdução ou conhecendo mais de Deus. Observe. Querido pré-adolescentes, na verdade, professores dos pré-adolescentes, a paz do Senhor. Nesta lição, aprenderemos mais sobre as ordenanças da igreja. Como o nome já diz, as ordenanças são as ordens, ensinamentos deixados por Jesus para serem seguidos pelos crentes enquanto estiverem neste mundo. Veja só, a Bíblia Sagrada está cheia de ordenanças, mas nós, enquanto a igreja de Jesus, precisamos estar preocupados com aquilo que Jesus Cristo disse, aquilo que Jesus Cristo ensinou. Tanto aquilo que Cristo ensinou, como também aquilo que os apóstolos ensinaram. E veja só, quem são os apóstolos, pastor? São aqueles que andavam com Jesus, são aqueles que Jesus Cristo ensinou. E você sabe que nem tudo que Jesus Cristo ensinou está na Bíblia Sagrada como palavras de Cristo. Muitos desses foram ensinamentos dados aos apóstolos e posteriormente os apóstolos mandaram cartas ensinando a igreja como deveria se comportar. Por isso, todo cristão que quer morar no céu precisa seguir as ordenanças de Jesus e as ordenanças dos apóstolos, tá ok? Pega essa dica aí. Eu pergunto a você, e você tem obedecido? Você tem feito? Ah, pastor, eu só sou de Jesus e não segue as doutrinas dos apóstolos? Está errado. Abri um parêntese. Quando eu falo apóstolo, são dos 12 apóstolos da Bíblia Sagrada. Ah, pastor, e Judas? Judas, ele morreu, mas Deus colocou outro, tá bom? Fique atento com relação a isso, com relação a Matias. Judas morreu e após isso os apóstolos se reuniram e foi escolhido como apóstolo Matias para ficar no lugar de Judas. Por isso tinha cerca de 12 apóstolos. E tão importante isso, a questão dos 12 apóstolos, que até a Nova Jerusalém, os fundamentos tem o nome dos 12 apóstolos. Lá nos fundamentos não tem o nome de Judas não, viu? Tem o nome lá de Matias, porque ele ficou no lugar de Judas. Eu falo mais desse tema aqui, olha, no meu livro, no Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até Novos Céus e Nova Terra. Se você ama a escatologia, recomendo esse livro. Está em promoção e com frete grátis. Quem tiver interesse é só me chamar aqui no WhatsApp. Está passando aqui agora o número, viu? Pega a bênção, crente. Vamos para o nosso primeiro tópico que vai falar acerca do batismo, tá ok? Veja só, por que devo me batizar? Essa é a dúvida de muitos pré-adolescentes, viu? Eu devo ou não devo batizar? Eu vou me batizar quando eu tiver vontade. Você já ouviu alguma pessoa falando sobre isso? Vamos aprender hoje, viu? Observe. O batismo foi uma ordem deixada por Jesus antes de subir ao céu. É uma prática que deve ser realizada por todos os crentes. Vamos aprender mais sobre essa importância. Veja só, a primeira ordenança que nós vamos estar estudando hoje é acerca do batismo. Nós sabemos que o batismo é uma ordenança bíblica e a ordenança tem que ser cumprida. Veja só, todo cristão, independente da idade, independente da condição, independente do momento, precisa se batizar. Por que, pastor? Se batizar é obrigado? Sim, todo cristão é obrigado a se batizar. E isso é um ato voluntário. Quando eu falo obrigado, irmãos, porque é mandamento bíblico.
Deu para você entender, né? Obrigado, porque é mandamento bíblico. Todo cristão tem que ter essa vontade, esse desejo de participar do batismo, tá ok? Por quê? Porque é mandamento bíblico, é ordenança de Jesus. E se Jesus mandou, você faz, você cumpre conforme a vontade dele. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, o item A, que traz por título o significado do batismo. Observe, a palavra batismo vem do grego baptismo, que significa mergulho, imersão. No batismo cristão, realizado em águas, mergulhamos todo o corpo em águas batismais apenas uma vez na vida. O batismo é o testemunho público de nosso arrependimento, é a confirmação de que aceitamos a fé e experimentamos um novo nascimento em Cristo. Ele é símbolo da nossa união com Jesus, é a demonstração pública de nossa fé, decisão de servir a Deus e obedecer a sua palavra. Vejamos o significado do batismo. Irmãos, o batismo é para quem é crente e salvo. O batismo é para quem tem certeza que quer seguir a Cristo. O batismo é para quem tem certeza da salvação. É para aquela pessoa que já nasceu de novo, já deixou a prática do pecado, já não é mais profissional do pecado. Tem muitas pessoas que são profissionais do pecado. Como assim, pastor? Vive para pecar. Nasce para pecar, vive para pecar, sai na rua para pecar, em casa, onde quer que esteja, vive no pecado. São os profissionais do pecado. Mas nós que aceitamos a Cristo, nós que nascemos de novo, somos uma nova criatura. E agora, nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo a vontade dele, para aqueles que andam em espírito e em verdade. Depois você entender a bênção, né? Então o batismo é um mandamento bíblico. E com o mandamento nós precisamos cumprir com a vontade do Senhor. Pastor, como acontece o batismo? Nós acreditamos no que está escrito, que para a pessoa se batizar, precisa se mergulhar todo. Mergulhar todo. Pastor, eu mergulhei, mas ficou a cabeça... Não pode não. Tem que mergulhar todo. Pastor, jogaram um balde de água na minha cabeça. Não adianta. O batismo tem que ser por imersão. Mergulhou todo e você levanta. Mas, pastor, por que precisa mergulhar toda a pessoa? Ali é um símbolo do sepultamento do velho homem. Por isso que precisa mergulhar todo. Porque naquele momento ali, aquele velho homem, a sua velha natureza, está sendo sepultado, mergulhado, para que as águas possam levar bem para longe. E quando você ressurge novamente, ressurge um novo homem, uma nova mulher, um novo pré-adolescente cheio do Espírito Santo do Senhor. Tudo aquilo, irmãos, é um símbolo do sepultamento do velho homem e o nascimento do novo homem. Você já nasceu de novo? Agora vamos para o nosso tópico 1, o item B, que traz por título o batismo e a salvação. Será que só vai ser crente e salvo se ele for batizado? Será que aquela pessoa que é crente, mas não se batizou, vai ser salvo? Deixa aqui nos comentários, viu? Vejamos. Quando descemos as águas, estamos confessando para todos os presentes que recebemos Jesus em nossa vida e que nos arrependemos de nossos pecados. Sabemos que o batismo, por si mesmo, não garante que uma pessoa está salva. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. E o batismo é a confissão diante dos homens de que aceitamos a fé para a salvação. Veja só com relação ao batismo e a salvação. Irmãos, o batismo não salva ninguém. Ninguém vai ser salvo por causa do batismo. O batismo é para quem é salvo. Se você tem certeza que aceitou Jesus Cristo, se você reconhece que Cristo Jesus é o Senhor e manda na sua vida, se você crer na morte e ressurreição de Jesus, se você nasceu de novo, você precisa se batizar. O batismo é a confissão pública da sua fé, dizendo o seguinte: eu creio em Cristo Jesus. Eu aceito Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Por isso que normalmente o pastor, na hora do batismo, pergunta assim, ó: por quanto tempo a irmã pretende servir ao Senhor? Por toda a minha vida. Já tem pastor que pergunta o seguinte, né? A irmã confessa Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Sim, amém. E assim por diante. Porque isso é a confissão pública. O ato do batismo é você confessando publicamente que é de Jesus, aceita a sua fé e está se batizando porque ele já te libertou do pecado e agora você é uma nova criatura. Deu para você entender o mistério? Vamos para o nosso primeiro tópico, o item C, que traz por título Jesus como exemplo. Irmãos, o batismo é algo tão importante que o próprio Jesus se batizou. Você está entendendo? O próprio Jesus se batizou. Imagine só você, pré-adolescente. Imagine só você, senhor e senhora que está me assistindo. Não precisa se batizar. Olha, abra o olho, viu? Jesus Cristo se batizou. Imagine só você. Observe. João Batista batizava as pessoas, convidando-as ao arrependimento.
Jesus, como filho de Deus, não precisava passar pelo batismo, afinal, ele não tinha pecado. Entretanto, o Senhor fez questão de ser batizado para servir de exemplo aos seus seguidores. Quando Jesus desceu as águas, sua atitude foi confirmada pela voz do Pai e pela descida do Espírito Santo sobre ele, em forma de pomba. Jesus, em sua ação, demonstrava a importância do batismo para a vida cristã. Mas vou dizer o seguinte, viu? Tem muitos pré-adolescentes, tem muitos jovens, tem muitos senhores e senhoras que não dão valor ao batismo. Desnecessário, não é para salvação de ninguém. Eu vou ser salvo sem ser batizado. Aí eu te pergunto, depende. Por que a pessoa não quer se batizar? Será que falta fé? Será que é algum pecado? Será que tem alguma coisa escondida no coração? Eu, particularmente, fico muito preocupado quando vejo o crente que nasceu no Evangelho, já está velho e não quer se batizar. Alguma coisa está faltando na sua vida. Ou pessoas que já aceitaram a Cristo Jesus, já tem anos na igreja e quer ser não convertido. Alguma coisa está errado. Irmãos, qualquer pessoa que aceita Cristo Jesus, normalmente passa por aquele período do discipulado, em torno de 3, 4 meses, já pode se batizar. Já pode se batizar. Por que isso, irmãos? Aceitou a Cristo, está liberto, pode se batizar normalmente. O meu sogro, o pastor Rafael do Carmo, ele se batizou no dia que aceitou a Jesus Cristo. Ele servia na igreja católica praticamente como diácono da igreja católica. Realizava culto e assim por diante. A esposa dele, nossa irmã Exalvi, manda aquela paz do Senhor toda especial para nossa irmã Exalvi, que é a minha sogra. Sogra é bênção, viu? Ela aceitou a Cristo, passou 8 anos sendo crente praticamente em casa. Mas comportamento bem, boas atitudes. Rafael começou a observar e dizer, ó, essa mulher está diferente. E no dia que ela foi se batizar, ele acompanhou ela. Quando chegou no momento do batismo, ele pediu a palavra e falou o seguinte, olha, eu quero aceitar Jesus Cristo, mas só aceita Jesus se vocês também me batizarem junto com a minha esposa. E todo mundo aceitou o batismo e assim foi feito. E hoje ele é pastor para a glória de Deus. A paz do Senhor, meu sogro, pastor Rafael do Carmo. Você entendeu o mistério, irmãos? O batismo é para quem está liberto. O batismo é para quem crê a Cristo Jesus. Nós pedimos em média de 3 meses para que possamos ensinar a palavra de Deus, para que nós possamos observar se está liberto ou não. Mas o batismo é a confissão pública da sua fé, tá bom? Pastor, quem pode se batizar? Quem crê em Cristo Jesus e está liberto dos seus pecados. Essas pessoas podem se batizar, tá bom? Agora depende muito da sua igreja também. Cada igreja tem um sistema do batismo. Mas preste atenção, o batismo bíblico é por imersão. Precisa mergulhar o cabra todo, simbolizando o sepultamento do velho homem. E o homem retorna novamente sendo um novo homem, tá bom? Você crer, deixa aqui um brado de glória. Vou aproveitar essa oportunidade e fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas pastor, o que é ser membro? É ser o parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos pré-adolescentes. Você quer conhecer nossos materiais? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Venha ser membro e receba todo o nosso suporte. Quem tiver interesse, vou deixar aqui nosso WhatsApp, é só entrar em contato conosco. E também na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou deixar o link do nosso grupo de informações, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título, Batismo é um dever. É dessa forma que eu penso, viu? Observe. Diferentemente do que muitos dizem, batismo não se trata de uma escolha, e sim de ordenança. Isto é, mandamento que deve ser cumprido pelos seguidores de Jesus. Vamos aprender por quê. Observe o seguinte, irmãos. Batismo é mandamento.
Mandamento você não tem escolha, fazer ou não fazer. Muitas pessoas dizem o seguinte: eu estou sem vontade, não é o desejo do meu coração, eu não quero me batizar, eu não tenho nem um pingo de vontade de me batizar. Isso é um problema, não está correto não. É dever de todo cristão se batizar. Ah, pastor, mesmo sem vontade, se você não está com vontade de se batizar, alguma coisa está errada. Deixa eu abrir um parênteses para contar um pouquinho como aconteceu na igreja. Antigamente, há um tempo atrás, só que tinha oportunidade é quem batizado. Só que tinha funções na igreja é quem era batizado. Só participava de algumas reuniões quem era batizado. Mas você sabe que hoje praticamente mudou. Tem pessoas que é novo convertido e já tem funções na igreja a depender da necessidade. Tem pessoas que é novo convertido, já cantam, já prega, já falam de Jesus, já participa de tudo na igreja. Particularmente só não participa da Santa Ceia. Aí essas pessoas vão dizer o seguinte: eu estou sem vontade. Sabe por quê? Você já faz tudo na igreja, como é que vai ter vontade? Antigamente não era assim não. A pessoa só tinha oportunidade quando era batizado. Só podia exercer função na igreja quando era batizado. Quero saber o seguinte: e na sua igreja, como é que acontece? Pessoas novas decididas têm funções na igreja? Ah, pastor, na sua igreja grande talvez não, mas na igreja que tem poucos crentes. Aí aceita aquele senhor abençoado, que dá bom testemunho. De repente ele: pastor, eu queria ser o porteiro da igreja. Ele é novo convertido, não é batizado. Você coloca ou não coloca ele para ser o porteiro da igreja? Se não tem outra pessoa, deixa aqui nos comentários. Eu estou perguntando, não estou dizendo que é certo e nem que é errado. Porque, irmãos, cada pessoa sabe a necessidade. Quantos lugares são as mulheres que estão dirigindo os cultos? Quantos lugares são as mulheres que são os dirigentes da igreja? Porque falta homem. Quando não tem homem, Deus levanta outra pessoa para estar colocando no lugar, tá bom? Mas é claro que todo cristão precisa se batizar, porque é mandamento bíblico. Independente da idade, independente da posição, independente do tempo que aceitou a Jesus Cristo, precisa se batizar. Ah, pastor, se aceitou agora, não tem vício nenhum, está liberto, pode se batizar? Claro que pode se batizar, mas normalmente as igrejas têm uma data que acontece o batismo. E é interessante conversar com essa pessoa para que possa esperar essa data e se batizar, tá bom? Até porque se ele morrer sem ser batizado, ele vai ser salvo porque está liberto. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o item A da nossa lição, que traz por título: o batismo como ordenança. Observe. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e deixou as últimas ordens e orientações antes de subir ao céu. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mestre deixou claro que o batismo não é opção, em si um mandamento, e deve ser seguido por todos os crentes. Por isso, todos os crentes em idade adequada, segundo a orientação da igreja local, devem batizar-se para cumprir o mandamento deixado por Jesus. A obediência às ordenanças nos permitirá uma vida espiritual saudável e frutífera. Veja só algumas informações interessantes. Normalmente a Assembleia de Deus não batiza criança. Nós rejeitamos o batismo de criança, pois ele não é bíblico. Pois o batismo é a sua confissão pública de fé. É você declarando, você gritando para os quatro cantos da terra que você é cristão, que você crê em Cristo Jesus. É uma decisão voluntária, mas consciente. E nós entendemos que a criança não tem ainda consciência suficiente para decidir a sua fé. É necessário ele primeiro virar, no mínimo, adolescente, para depois se batizar. Por isso, nós normalmente batizamos, a depender de igreja, a partir dos 12 anos. Nós batizamos a partir dos 12 anos, pode ser feita a profissão de fé com consentimento dos pais, que é perguntado: ele é crente verdadeiramente? Ele faz a vontade do Senhor? Pais, se os pais concordarem que aquele pré-adolescente, que aquele adolescente faz a vontade do Senhor, ele normalmente se batiza, tá ok? Então nós não batizamos crianças, mas adolescente e diante já batizamos sempre com consentimento dos pais, se os pais são cristãos, claro, né? Mas também é feito o seguinte: o batismo tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você saber que tem igrejas, na verdade seitas, que batizam a pessoa somente em nome de Jesus? Eu te batizo em nome de Jesus. Se essa pessoa se batizou nessa igreja somente no nome de Jesus, quando chega aqui na Assembleia de Deus, precisa se batizar novamente. Por quê? Não foi batizado em nome do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Da mesma forma também, se a pessoa foi batizado e não mergulhou todo o corpo, tem que ser batizado novamente. Porque a ordenança bíblica
Batismo por imersão, mergulhado todo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Normalmente o ministro diz o seguinte: eu, autorizado por esta igreja e ministro do Evangelho, vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulha e retorna a pessoa. Assim está batizado mesmo. Agora o segundo tópico, o item B da nossa lição, que traz por título a importância de obedecer. A obediência à palavra de Deus nos leva a colhermos bênçãos sem medidas e experimentarmos uma vida espiritual saudável e bem edificada. Quando obedecemos às ordenanças de Jesus, incluindo o batismo e a participação na ceia do Senhor, estamos cumprindo o nosso papel como igreja e preservando nossa comunhão com Deus. Irmãos, obediência é melhor em tudo. É melhor obedecer do que sacrificar. E nós, enquanto cristãos, os pré-adolescentes, adolescentes, precisam ser obedientes. Se a Bíblia Sagrada diz que o cristão precisa se batizar, ele tem que se batizar por obediência. Ah, pastor, mesmo sem vontade, a vontade vem através da oração, através da consagração ao Senhor. Nós precisamos buscar mais a Deus, fazer mais a vontade do Senhor. Cada vez mais que você trabalha na obra do Senhor, mais vontade você tem de fazer as coisas de Deus, tá bom? Então é necessário obedecer. Adultos, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, jovens, precisam se batizar, porque é mandamento bíblico, e crente tem que ser obediente, viu? Pois aquele que não é obediente, ele não é ovelha não, pois a ovelha ouve a voz do seu pastor e obedece, mas o bode fica reclamando, o bode fica murmurando, o bode fica achando tudo ruim, viu? Mas a ovelha ouve a voz e obedece a voz do seu pastor. Pergunta a você, pergunte a sua turma também. Vocês têm ouvido a voz do pastor e têm obedecido? Ou vocês estão desobedecendo a voz do pastor? Fica atento, quem obedece é ovelha, quem desobedece é bode. Abra o olho. Agora vamos para o segundo tópico, o item C da nossa lição, que traz por título: deve ser pela fé e não para cumprir uma obrigação. Estamos vivendo uma época em que as pessoas querem escolher como servir a Deus ou selecionar na Bíblia o que vão obedecer. Nesse contexto, é importante que saibamos que a obediência integral aos princípios bíblicos nos proporcionará uma vida plena com Deus. Logo, a prática do batismo deve ser consequência da fé e não mandamento que cumprimos por obrigação. Para aqueles que aceitam a Jesus pela fé, o batismo é uma alegria, pois trata-se de mais um passo fundamental na vida espiritual. Como eu tenho dito, é um mandamento bíblico e precisa ser cumprido. É obrigado? Não. Mas, no entanto, todo cristão precisa fazer com um coração voluntarioso. Por você crer em Cristo, por você ter certeza da sua salvação, você crer que está liberto, você ter uma vida diferente, precisa desejar o batismo. Ah, pastor, mas eu não tenho isso no meu coração ainda. Conversa com Jesus. Peça que Jesus coloque esse desejo no seu coração, porque é um ato voluntário, mas todo cristão precisa fazer. Vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um mandamento muito importante para a construção da nossa comunhão com Deus e com nossos irmãos. Este cerimonial faz parte das ordenanças deixadas por Jesus. Presta atenção, irmãos. Muitas pessoas estão desvalorizando a Santa Ceia. E nós falamos assim, né? Santa Ceia do Senhor. Que estamos ali, irmãos, em comunhão com o nosso Deus. Estamos cumprindo com a nossa missão enquanto cristão. É uma ordenança, é um mandamento bíblico participar da Santa Ceia. Pastor, quem é que pode participar da Santa Ceia? Aquele que é batizado e não anda na prática do pecado. Porque você sabia, tem pessoas que são batizadas e andam na prática do pecado. Esses, primeiro tem que ser disciplinado, corrigido, para depois tomar Santa Ceia. Porque é pecado tomar Santa Ceia fazendo coisa errada. O cristão não pode, em hipótese alguma, tomar Santa Ceia fazendo algo de errado, porque Deus vai cobrar dele. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o item A da nossa lição, que traz por título a importância da ceia do Senhor. Ao realizar a Páscoa com seus discípulos, Jesus deixou-nos um exemplo de como a Santa Ceia deveria ser ministrada. Quais são os elementos utilizados e explicou o que essa cerimônia representa. O Senhor disse: façam isso em memória de mim. A ceia do Senhor é um memorial, um momento em que relembramos e refletimos sobre o sacrifício de Jesus por nós, feito ali na cruz do Calvário. É também um momento de gratidão pela salvação alcançada mediante a fé. Veja só, a Santa Ceia do Senhor. Nós sabemos que o povo de Israel participam da Páscoa do Senhor. Por que isso? Porque a Páscoa representa a saída do povo do Egito, lá quando era escravo. Deus libertou o povo do Egito.
E esse momento de libertação tornou-se a Páscoa, pois a própria palavra Páscoa significa passagem. Quando isso aconteceu, pastor? Quando o anjo da morte passou sobre a terra do Egito, e quem não tinha marca no sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte matou todo o primogênito. Mas em Israel, na família de Israel, que tinha passado o sangue na porta do cordeiro, nenhum primogênito morreu. Por isso que a palavra Páscoa significa passagem, pois o anjo da morte passou por cima da casa do povo de Israel e nada aconteceu. Então Israel comemora a Páscoa, que é a saída dele de escravo passar a ser livre. Deixou de morar no Egito e passou agora a peregrinar pelo deserto até a terra prometida. Isso é o povo de Israel. Jesus Cristo deixou claro que agora nós estaremos celebrando não mais a Páscoa judaica, mas sim a Santa Ceia do Senhor. E esse ato deveria ser feito em memória dele, lembrando de tudo aquilo que ele fez por nós. Te pergunto, o que foi que Jesus Cristo fez por você? O que foi que Jesus Cristo fez pela sua vida, pela sua libertação? Ah, pastor, Jesus Cristo me deu saúde. Não é isso não. Jesus Cristo te deu a salvação. Jesus Cristo te deu a libertação. É por causa dele, é por causa da morte dele na cruz do Calvário e porque ele não ter pecado, é por isso que você ganhou o direito de habitar nas mansões celestiais. É por isso que o seu nome está escrito no livro da vida. Não é porque ele pode te curar, não. É porque ele morreu no seu lugar e através disso nós ganhamos o direito da salvação. Isso é a Santa Ceia. Agora vamos para o terceiro tópico, o item B, os elementos da ceia. Observe. Conhecemos bem os elementos que compõem a ceia, o pão e o cálice. O pão simboliza o corpo de Cristo e o cálice, suco de uva, simboliza o seu sangue. Vale lembrar que o pão e o suco de uva não se transformam literalmente em carne e sangue, mas são simbolismo, alimentos consagrados que representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, entregues por nós na cruz. Ao consumirmos esses elementos, recebemos do Espírito Santo fortalecimento e saúde espiritual. É o momento também de relembrarmos nossa maior esperança de que ele foi para o Pai, mas em breve retornará para buscar a sua igreja e juntos cearemos com ele no céu. Observe o seguinte, irmãos, os elementos da Santa Ceia. Nós sabemos que são dois elementos. Primeiro, o pão. O pão é símbolo do corpo de Cristo Jesus, que foi crucificado, que foi humilhado, que foi cortado, que foi crucificado lá na cruz do Calvário. Então o pão simboliza o corpo de Cristo, que foi crucificado na cruz do Calvário. O suco de uva representa o sangue de Cristo, que foi derramado para trazer salvação. É através do sangue de Jesus que nós temos os nossos pecados perdoados. É através do sangue de Jesus que nós somos libertos do pecado. Então são esses dois elementos, o pão que representa o corpo e o suco de uva que representa o sangue de Jesus. E todo cristão, presta atenção, todo cristão precisa participar da Santa Ceia do Senhor. Precisa participar da Santa Ceia. Ah, pastor, para ir para o céu não é questão de céu, é cumprir o mandamento bíblico. Fazer isto em memória de mim. Todas as vezes em que está tendo Santa Ceia na sua igreja, é para que você esteja lembrando tudo que Jesus Cristo fez. Que foi que Jesus Cristo fez? Deixou a sua glória, viveu como homem, padeceu enquanto homem, foi humilhado enquanto homem, morreu enquanto homem, para que você pudesse ter direito à salvação. Foi isso que Jesus Cristo fez. E ele fez isso por você, ainda você em pecado. Você não valendo nada. Mesmo assim, Jesus Cristo resolveu te amar. Mesmo assim, o amor de Deus está para conosco. Ninguém aqui nesta terra conseguiria salvação se não fosse por Cristo Jesus. Por isso, fazer isto em memória de mim. E vou contar o seguinte, viu? Crente esquece as coisas rápido. Eita, meu Deus do céu. É crente que esquece tudo que Jesus Cristo fez. Quando vem a tribulação, pensa em sair. Quando vem o sofrimento, pensa em sair da igreja. Não faça isso não. Porque o Deus que você adora, ele tem poder de te abençoar e de tirar dessa situação. Agora vamos para o terceiro tópico e o item C da nossa lição, que traz por título: quem pode participar da Santa Ceia do Senhor? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá ok? Vamos lá. A Santa Ceia é um momento muito importante para a vida cristã e não pode ser negligenciada. Participam deles pessoas que passaram pelo batismo nas águas. Nesse ato, realizado em harmonia uns com os outros, fortalecemos também a nossa comunhão com os irmãos que participam conosco do corpo de Cristo. Veja só, quem pode participar da Santa Ceia do Senhor? Os irmãos, os crentes que passaram pelo batismo.
Primeiro, você cumpre o mandamento bíblico de se batizar. Após isso, você participará da ceia do Senhor. Isso é uma prova, irmãos, de comunhão, de libertação. Ah, pastor, então qualquer pessoa que é membro da igreja pode participar da Santa Ceia? Depende, desde que ele não esteja em pecado. A Bíblia Sagrada diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada uma pessoa tem que se examinar. Estou fazendo alguma coisa errada? Será que na igreja estou crente e no meu quarto estou crente? Será que eu estou crente quando estou lendo a Bíblia Sagrada, mas estou crente também quando estou utilizando o celular? Será que eu estou crente em todos os lugares ou sou só crente na igreja? Que tem pessoas assim, viu? Que é crente na igreja, é um vaso na igreja, mas quando está fora da igreja é um pecador. Essas pessoas também não podem jamais participar da Santa Ceia do Senhor. Primeiro, precisa pedir perdão, confessar seus pecados, passar pela disciplina e após isso ser restituído novamente e participar da Santa Ceia do Senhor. Sabe por quê? Santa Ceia não é brinquedo, é mandamento bíblico. E eu tenho certeza que Jesus Cristo não brinca com essas coisas não, viu? E porque crente gosta de brincar? Não sei não, viu? Mas que Deus possa estar nos guardando de todo mal. Que venhamos participar da Santa Ceia. Vou perguntar o seguinte: nós estamos no mês de abril. Você tomou Santa Ceia em janeiro, fevereiro, março, em abril? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Quero saber, viu? Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: quando obedecemos às ordenanças e princípios bíblicos, estamos plantando semente de fé e podemos esperar por um fruto de bênçãos. A obediência nos leva a desfrutar de uma vida de maior intimidade com Deus. Irmãos, entenda o seguinte: vida cristã é feita de obediência. Crente que quer morar no céu e não é obediente, ele não vai para o céu nunca, pois a obediência é necessária para que venhamos alcançar o céu. Principalmente com relação às ordenanças de Jesus. Se Jesus Cristo mandou, você tem que obedecer. Seja obediente, crente. Participe da Santa Ceia. Participe do batismo. Se batize pré-adolescente. E você que é professor tem que ser batizado, né? Será que tem algum professor que está ensinando que não é batizado? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E todo professor é necessário que você batize, né? Em nome de Jesus. Ah, pastor, tem alguns impedimentos. Deus vai resolver. Ah, pastor, eu não sou batizado porque eu não sou casado ainda. Deus vai entrar com providência em nome de Jesus. Ah, pastor, eu não batizei porque eu não tenho vontade. Deus vai te dar vontade em nome de Jesus Cristo Nazaré. Receba em nome de Jesus. Quero saber o seguinte: você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas não acabou não, viu? Pois chegou o momento agora da nossa dinâmica, que está sensacional. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 5, que traz por título As Ordenanças para a Igreja. Se prepare, pois a dinâmica está sensacional. Mas se você é novo por aqui e não me conhece ainda, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da revista de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, viu? Mas tenho também um convite todo especial para você. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, simulado, certificado.
Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado, porque é praticamente a Coca-Cola, tá bom? Quem tiver interesse nos nossos materiais, vou deixar aqui nosso WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. Ou, se quiser, entra no nosso grupo de informações. O link vou deixar na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes, a lição de número 5, que traz por título As Ordenanças para a Igreja. Veja só, esta lição número 5 está falando acerca das ordenanças, em especial a Santa Ceia do Senhor e o batismo, tá ok? Batismo e Santa Ceia são duas ordenanças dadas por Cristo para a igreja e nós precisamos cumprir com esta missão, com essa ordenança. Mandamento bíblico não se conversa, não é desejo, se cumpre. E essa nossa atividade você poderá fazer no final da sua aula, que vai ser o que, pastor? Vai ser a apresentação de um batismo e a apresentação também da Santa Ceia. Calma, vou lhe explicar tudinho. Fica atento conosco, tá ok? Veja só, a atividade de hoje é fazer uma apresentação de um batismo e a apresentação da Santa Ceia. Veja só, para o batismo você vai precisar o seguinte: leva uma bacia com água e um boneco. Simplesmente isso, uma bacia com água e um boneco. Você vai precisar para a encenação do batismo. Para a encenação da Santa Ceia, você leva o seguinte: leva um pão e um suco de uva. Se você achar difícil o suco de uva, você pode levar uma uva para simbolizar o sangue vertido na cruz do Calvário por Cristo Jesus, tá bom? Veja só, para a Santa Ceia você vai levar um pão, um suco de uva ou uvas para representar o sangue de Cristo. Tá bom? Qualquer coisa, conversa primeiro com o seu pastor, para que não possa ter nenhuma dúvida. Mas é tão somente uma apresentação, uma encenação de como acontece a Santa Ceia e de como também acontece o batismo. Vai ser da seguinte forma: você vai chegar na sua turma, faltando uns 20 minutos para terminar, você vai conversar com os alunos o seguinte: olha, já estudamos acerca das duas ordenanças. Primeira ordenança, batismo. Segunda ordenança, Santa Ceia. Agora eu vou fazer o seguinte: vou dividir a sala em dois grupos. O grupo do batismo e o grupo da Santa Ceia. Deu pra você entender? Dois grupos. Cada grupo vai ficar responsável para uma ordenança. Por exemplo, grupo A vai fazer a encenação de um batismo. Grupo B vai fazer a encenação de a Santa Ceia. Por isso que você vai levar um boneco e vai levar uma bacia com água, representando o rio, e o boneco representando um cristão que vai se batizar. Logo, a equipe que vai ficar responsável pelo batismo vai ensinar como é que acontece o batismo. Ah, pastor, eu não sei como é que faz isso. Converse com o seu pastor, com o seu dirigente, que ele vai lhe dar algumas dicas, tá bom? Se quiser, pode até chamar ele para participar dessa atividade. Eu acho que o pastor vai amar ensinar para os pré-adolescentes como deve acontecer um batismo, tá ok? E também, no momento da Santa Ceia, pode chamar ele também. Converse com o seu pastor. Veja só algumas instruções que é necessário você passar para a sua turma. Tá bom? Equipe A, equipe B, ok? Equipe A que vai ficar responsável pelo batismo. Normalmente o batismo precisa ter a profissão de fé, onde o pastor pergunta por que o irmão deseja se batizar, ele precisa responder. Após isso, a igreja aprova ou reprova o candidato. No ato do batismo, vai pegar o seguinte: pode pegar aquela bacia com água, representando o rio, e o candidato representado pelo boneco, e o pastor normalmente pergunta o seguinte: irmão João, por quanto tempo você deseja seguir a Cristo? Por quanto tempo você pretende adorar a Deus? Por quanto tempo você pretende servir ao Senhor? Aí, normalmente o candidato diz, né? Por toda a minha vida. Aí o pastor responde: segundo a tua pública confissão, e eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você vai pegar o boneco e vai mergulhar todo, tá ok? Essa é a parte de quem ficou responsável para representar o batismo. Tá ok? A equipe precisa fazer mais ou menos assim. Não precisa ser 100% não. O importante é que haja a profissão de fé, que o candidato confessa a Cristo e que ele seja mergulhar todo boneco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando, é somente uma apresentação, ok? Logo após, passa a segunda dica agora para quem vai celebrar a Santa Ceia. A Santa Ceia é até mais fácil, pois na Bíblia Sagrada já nos conta como é feito e também seus alunos já viram muito isso acontecendo, correto? Mas é o seguinte: normalmente o pastor lê um texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Primeira coisa é ler um texto bíblico referente à Santa Ceia. Após isso, é feita a oração pelo pão, representando o corpo de Cristo vertido na cruz do Calvário. Após a oração, o pastor parte o pão,
corta em pedacinho e distribui para todos os membros, ok? Normalmente, quando o pastor ora pelo pão, parte o pão, distribui. Quando os irmãos vão tomar Santa Ceia, o pastor cita o seguinte versículo: e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Aí todos pegam e participam da Santa Ceia. Após esse momento, né, louva a Deus com o hino, e o pastor pega, normalmente que todos se colocam de pé, pega agora o suco de uva, faz a oração, distribui para os obreiros, e cada obreiro distribui para os crentes que são membros da igreja. No momento de tomar a Santa Ceia, o pastor cita o seguinte versículo: semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Faze isto toda vez que bebedes em memória de mim. E assim todos participam da Santa Ceia, tá bom? Então, cada equipe A, representa o batismo, vai fazer a apresentação de como acontece o batismo, e você, enquanto professor, dá algumas dicas, tá bom? Grupo B vai fazer a encenação, uma apresentação de como acontece a Santa Ceia. Pode chamar até o pastor para estar ajudando, o presbítero da igreja para estar ajudando nesse momento, tá ok? Mas é lindo, irmãos, é sensacional quando você coloca os alunos para estar praticando. Mas lembrando, pelo amor de Deus, é somente uma apresentação, para depois o povo não ficar dizendo que você está brincando com as coisas espirituais. Por isso, leve o boneco, leve a bacia, leve um suco de uva ou leve uvas para representar o suco de uva. É tranquilo, tá ok? Mas quero saber o seguinte: você gostou? Você vai aplicar com a sua turma? Vai ter alguma dificuldade? Sentiu alguma necessidade? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, pois eu respondo a todos. Vou deixar também aqui algum subsídio teológico para facilitar o vosso entendimento, como acontece a Santa Ceia e como acontece também o batismo nas águas, tá ok? E se você quiser essa dinâmica digitada, com todo o conhecimento estruturado, é só acessar o nosso blog oficial www.descomplicandoateologiaebd.com/blog e ter acesso a essa dinâmica digitada. E eu tenho certeza que vai ser bênção pura, sem mistura, em nome de Jesus. É isso aí, 2 apresentações: Santa Ceia e batismo. Quero saber, seus pré-adolescentes vão acertar, vão errar? Depois filma aquele vídeo abençoado, compartilha no Instagram e me marque lá no Instagram, Pastor Giovanni Santos e Descomplicando Teologia, que é o Instagram do nosso canal, tá bom? A paz do Senhor e até o próximo vídeo.